Olá pessoal, de volta aqui ao paraíso do Land Rover. Pode ser que tenhamos novidade num futuro muito breve, depois de uma reunião que eu vou ter aqui com Leandro Pimenta, meu sócio da Garagem das Bakes. E aí a gente vai conversar sobre outras coisas, mas por enquanto o negócio é Land Rover. Valtão? Tudo bem, André? Tudo bem? Tranquilo, joia. Olha, tivemos um conteúdo muito bacana já na outra semana. Foi legal, com hein? bastante repercussão e já despontando outros assuntos que devem vir em breve aí nos próximos vídeos. Vídeos esses que a gente vai dividir em vídeos mais longos, com mais assunto, com mais brincadeira, com teste e tal, e vídeos mais curtos, muito pragmáticos ali, para desvendar e desmistificar problemas muito crônicos. O que foi legal no vídeo anterior, que a gente meio que voltou ao que era lá atrás. Exatamente. A gente está falando a linguagem que o povo quer ouvir. Não é o que nós quer, é o que o povo quer saber. É o que o povo É isso? quer, entendeu? Então é isso, você que faz parte do povo do Land Rover, Doa a quem doer, nós vamos falar. e você vai saber se você pode ou não ter um Land Rover. E muito provavelmente você pode ter um Land Mas Rover. não se assustem com isso, tá? É. E esse é o cenário. Quando nós viemos aqui no vídeo anterior, né, vocês viram que esses carros estavam aqui aguardando peças que estavam para chegar, para que eles chegou, pudessem tá? concluir. E demos sorte, né, porque chegou hoje. Hoje, no dia da gravação. Pouquinho antes de você chegar. Então, eu vou resumir para vocês aqui, para o Walter poder falar tranquilamente aí, sem a minha interrupção, para ele poder falar tecnicamente sobre o que está acontecendo. Mas para você que está olhando uma situação como essa, um cenário de dois carros descabinados, estamos comparando aqui monocoque e chassi. Aqui no caso do chassi, você soltou o chassi da bolha. E lá, como é monobloco, você acaba soltando o powertrain. E a questão que nós fizemos no vídeo anterior foi: o que é mais simples, não só para você, mas para o mecânico? O que faz mais sentido? Na imagem que você está vendo, obviamente os dois cenários são muito agradáveis e desesperadores, mas quando você olha assim, você fala, puxa vida, realmente é outra vida poder analisar o motor desta forma. Exatamente. Do que, por exemplo, montar, a gente estava falando agora, né? Colocar essas juntas com o motor encaixado e você ter que trabalhar assim numa vertical. E você tem pouca visão, né? Como a gente vê aqui, por exemplo, esse é o trocador de calor de óleo do motor, e aqui vão juntas, vão anéis O-rings, tá vendo? Nas duas posições. Então é uma situação que quando você está com o carro cabinado, e aqui, André, já tá vai fechado, né? todo o conjunto que está ali, são 3 radiadores, tá? O radiador do carro, o intercooler e o do ar-condicionado. Estão posicionados aqui. Então você tem mais os acabamentos laterais, você acaba não enxergando isso. Você faz um trabalho desse porte, carro montado, cabinado, e daqui uma semana, 10 dias, 15 dias, volta a apresentar um vazamento de óleo. O cliente, obviamente, vai gastar uma grana, vai voltar aqui chateado. Desta forma, a gente tem uma visão geral de tudo. É muito mais agradável. É mais agradável até para você mostrar para o cliente o trabalho que você está fazendo. E o outro trabalho, até a posição, às vezes eu vejo as Mercedes ali na oficina que não fazem, né, esse processo, é desagradável, porque você está montando, o mecânico está basicamente sentado em cima do motor, tentando equilibrar a ferramenta, segurar uma outra peça, diferente daqui que o cara pode simplesmente trazer o banquinho de apoio, senta aqui e trabalha com tranquilidade. Olhando pro Você motor. coloca uma luz, o cara tem uma iluminação bem bacana, ele enxerga tudo com detalhes, e aí não tem desculpa para errar, né, André? É o que eu falo para minha mulher, né? Minha mulher é dentista, e eu falo para ela, puta, seria muito mais agradável se pudesse arrancar a boca e trabalhar na bancada e depois devolver, né? Mas que é não muito dá. melhor você trabalhar quando você está lá trabalhando uma perereca lá, você trabalha na perereca, né? Perereca não é o que vocês estão pensando. Perereca é uma prótese. Trabalha na perereca, lá na bancada, depois encaixa a boca do dentista e pronto, resolve.
Mas quando está na boca é desagradável, porque não chega no ponto. É. Tal. Aqui tem um pouco disso, né? Tem. E aqui as intervenções são diferentes aqui. Esse é o Supercharger. Esse é o Supercharger, aquele é o 4. V8 mais moderno, é o 4.4, que equipa até as mais novas. É o V8 biturbo diesel. Tá. Esse carro ele tinha um problema, tinha um barulho inicialmente, apresentou Supercharger com defeito, o conjunto de embreagem do Supercharger partiu, nós trocamos. Quando funcionou o motor de novo, ele apresentou luz de injeção acesa. Ele tem um problema que é crônico desses motores, que é bico. Nós fizemos os testes, os bicos estavam bons, testamos vela, a bobina, estava tudo perfeito. Então a gente falou, bom, o óbvio desse motor, tensor de corrente. Quando nós abrimos a frente, a gente descobriu que as correntes estavam um pouco fora. Então o sincronismo do motor não estava legal. Foi aberto para trocar todo o conjunto de corrente e tensores. Aqui vão umas polias, né, admissão escape, vai um kit de corrente aqui, desce para o motor. Enfim, depois de montado a gente vai fazer um videozinho da frente montada para o pessoal entender. Qual que é o sintoma que fez a... Tensor de corrente. Tá, mas o que começa a apresentar no carro? Luz de injeção acesa e o carro tem um pouco de perda de eficiência. Tá? Você sente que a potência dele em alguns momentos ali ela não é total. E luz de injeção acesa a todo momento. A todo momento. Tá? Então, ele poderia achar que era combustível, né? Combustível, bico, vela, enfim, uma série de coisas e não ia resolver o problema. E aí, como é que você chega nesse diagnóstico? Ou você a gente chegou nesse diagnóstico primeiro porque nós resolvemos o problema do Supercharger, que tinha um barulho, esse barulho cessou, mas quando ele esquentava um pouco, a gente conseguia ouvir um barulhinho de ambos os lados. Tipo aquele barulho que tem a Discovery 2.7, a Discovery 3.0, quando está um pouquinho mais gasto o motor na primeira partida, que bate um pouquinho a corrente de comando. Então você ouvia, aí ficou nítido pra gente que podia ser um problema de... Até porque problema de tensor de corrente no Supercharger é recorrente. Isso aí acontece. Não num carro com esse. Esse carro tem 74 mil quilômetros originais. Tá? É precoce, mas aconteceu. Bem novinho. Bem novinho. É blindada? Essa é blindada. Então esse carro ele entra para serviço amanhã, ele volta para serviço amanhã. Nós vamos começar a montar toda a frente do motor. E aí serão substituídas as juntas de tampa de válvula, as juntas frontais de cabeçote, as vedações das passagens de água, para que não tenha nenhum problema de vazamento depois. Então aqui a gente já tem a situação oposta, né? Um carro com o conceito já mais moderno de monobloco e desconectou o powertrain completo, né? Então desce eixo, motor e câmbio, né? E suspensão. A suspensão ainda fica aqui, né? Só desconecta a gente desconecta o quadro porque desce semi-eixo com barra e caixa de direção. A parte de pinça, bolsa e amortecedor permanece na carroceria. E aqui, ou seja, não atinge nada a bolsa, né? Não é um processo que pode danificar a bolsa. Não, de jeito nenhum. E aqui também, essa situação acontece porque a turbina está aqui, né? A turbina ela trabalha nessa posição. Aqui nós temos o coletor de escape, a turbina trabalha nesse espaço, bem escondida. Ou seja, quando está aqui, você não acessa por lugar nenhum. Não, porque quando o conjunto está montado, nós estamos com ele nesse espaço aqui, entre as paredes da longarina. Então você não consegue acesso nenhum. Você nem vê a turbina. Esse é o problema. A gente conseguiu identificar o problema nesse carro porque, a exemplo daquele, ele acendia a luz de injeção intermitente, não chegava a perder potência em alguns momentos, e quando você insistia com ele, principalmente em regime rodoviário de estrada, aí ela passava de amarelo para vermelho e ele entrava em emergência. Aí o sujeito ficava com o carro na mão, porque ele reduz demais a potência. Então ele dava uns outros sintomas, mas a gente demorou um pouquinho para chegar nesse ponto. E como que a gente chegou? Depois de uma desmontagem, a gente percebeu que essa turbina vazava muito óleo. Aí a gente viu que logo tinha algum problema. Então aqui você fez, então, desceu isso para poder ter o conjunto todo para fazer para a verificação das turbinas, que a gente precisava de uma verificação visual das turbinas. A gente viu que essa aqui babava muito óleo, que é a turbina principal do lado esquerdo. Então a gente decidiu por tirar as duas e aí estão aqui. Por sinal, estão aqui as peças, belíssimas peças, por sinal.
reparadas, né? Olhando assim, André, você tem a impressão que as turbinas são novas. Novas, é. Mas como a gente quer manter as características do carro original, se você olhar Ford Fomoco, Garrett, as turbinas são originais, tá? São originais e elas foram remanufaturadas. Servicinho muito bem feito. Não, é um serviço maravilhoso. Essa empresa que trabalha pra gente, faço com eles já uns 8, 9 anos, nunca tive problema. À medida que isso aqui, as turbinas estiverem montadas aqui, a gente subir, tiver tudo certinho, o carro aqui, tem que funcionar e ir embora. Porque o retrabalho depois porque eu não tenho acesso. É um negócio assim muito detalhado, porque você tem que prestar atenção em tudo. Junta do coletor, junta do escape, junta da admissão, as entradas de ar das mangueiras. Você tem que prestar atenção em tudo, porque se você errar alguma coisa, eu tenho que fazer isso aqui de novo. E você acaba só testando quando você sobe o motor, né? Você não consegue. Só depois dela pronta. Você não consegue nem ligar ele aqui. Nada. Só depois do carro pronto no chão para dar partida e sair. Tá. Porque é muito chicote, né? Você não consegue existe, trazer tudo. Não existe possibilidade de nenhum teste fora disso. Só o carro funcionando. Só o carro funcionando. E aqui, antes de falar sobre preço, quanto tempo você leva? Porque isso aqui, quando você chega aqui, você olha, parece muito mais complexo e demorado do que isso aqui. Porém, não foi o que nós ficamos sabendo. Não. Parece que aqui você faz tipo operação de Fórmula 1. Vem os caras, desce e consegue. Aqui, minimamente, 1, 2 dias ali. Vamos falar desse carro aqui. Com a praticidade que a gente tem, com 2 mecânicos, em 1 hora levanta a carroceria. Em 1 hora? Em 1 hora ela está nessa situação. Em 1 hora. E aqui o cara não pode esperar aqui na loja? Não. Esse trabalho aqui, André, é 2 dias. 2 dias? 2 dias. 2 dias porque não parece, mas a gente tem muita coisa para desligar. Hidráulico, elétrico, mecânico. Então você tem ar-condicionado, um monte de coisa, Não, todas as mangueirinhas, conexões, chicotes, parafusos. E outra coisa, esse é um trabalho que você começa inicialmente com o carro nessa altura, tirando frente, tirando tudo, que você vê que não tem nada, parece um caminhão, né? E quando você passa para a parte de baixo, você tem que trabalhar deitado. Porque à medida que eu vou soltando o conjunto, ele já precisa estar apoiado. Com apoio. Então aqui, ele é mais ou menos aquele princípio. Só que o conjunto precisa estar apoiado. Então isso aqui, desmontagem, uns 2 dias. Vou começar a montar lá amanhã. Esse carro provavelmente até sair do elevador quarta-feira. Quarta-feira. E aí você tem, então, não sei, estou chutando, que a gente não falou antes, mas você tem um custo maior aqui por conta de hora de mão de obra do que você tem aqui. Tem. Não é só porque aqui é mais rápido, mas também é complexo, você tem uma responsabilidade enorme. Mas aqui continua sendo mais caro, então. Mais caro, mais caro. Até porque aqui, fazendo esse trabalho todo, vamos dizer que eu deixe tudo pronto amanhã, na segunda-feira eu cabine no carro, à tarde ela está saindo do elevador. Então já não é o caso aqui. Se eu começar amanhã, esse carro sai do elevador lá para quarta-feira. Até a conferência aqui parece ser mais simples depois de conexões. Mas é mais simples. A parte de montagem de chicote, né, que a gente tem aqui toda a parte de chicote do motor, que aqui está bicos, bobinas e tal, depois a ligação com a carroceria, o que comunica com a carroceria. Então isso é rápido, isso é fácil. E quando você faz isso, você obrigatoriamente depois você precisa reprogramar o carro, você precisa entrar com o computador, tal ou não? Ele meio que a gente entra assim com o scanner para fazer uma varredura geral de DTCs, né, das avarias, que às vezes fica alguma coisa registrada, que você desliga um monte de coisa. Desconectou tudo, né? E para evitar problemas futuros para o cliente, às vezes uma luzinha acendendo por conta de um fio que foi desconectado, enfim. Depois do carro pronto, funcionando, testado, não tem nada, a gente entra com o SDD, que é o scanner original, e repassa toda a configuração do carro. Mas ele está com bateria, ele está ligado o carro? Não. Ele está totalmente... Ele está desligado. Ele está desligado. A parte de carroceria não fica nada alimentado. Não fica nada alimentado, até porque o chicote comunica com a caixa aqui em cima. Então a caixa também fica desligada.
Ah, então ele não tem, o carro aí tá morto. Tá. O mesmo acontece aqui, tá? Porque a bateria tá lá, né? A bateria tá lá. É. Ela só tá desligada, mas ela tá no lugar. Tá. E a mesma coisa acontece aqui. A mesma coisa acontece aqui. Tá. E aqui, em resumo, obviamente, porque é muito mais complexo do que isso, mas são 8 ou 10 parafusos? 10 parafusos. 10 parafusos. 10 parafusos. Tá. Aí você consegue, soltando isso, os chicotes e as conexões, você consegue soltar a bolha aí e desconectar o carro. Eu vi recentemente, não foi nos nossos vídeos, nada, eu vi em algum lugar da internet, um internauta perguntando, comentando, pô, mas depois que você descabina o carro começa com os nheque-nheque, começa com a barulheira e tal. Enfim, é procedimento nosso aqui, como os coxins são esses aqui, tá? São os coxins de carroceria, é plástico com borracha. Primeiro, esse chassi, antes de receber a carroceria, ele sai daqui, depois de montado, o motor é envelopado com uma capa como está o carro. Ele vai para um posto aqui no final da rua, onde ele recebe um banho. Ele volta a zero. Caramba. Ele volta a zero. Pô, faz uma foto disso aí, o dia que você Quando ele volta pra gente, a gente usa uma vaselina para atrito, que é usado em correias, as coisas assim. A gente lubrifica tudo isso daí. O resumo da ópera, que é justamente o porquê que a gente vai falar tanto de Trophy, é porque se você não está num ambiente familiarizado com marcas específicas, de novo, por isso que eu gosto muito de oficina monomarca, seja para Mercedes, seja para BMW, seja para Land Rover, enfim, é muito agradável, porque quando você tem um procedimento como esse aqui, às vezes você compra um jogo aí, um kit de Lego, monta, aí depois você olha e você vê que sobraram 4, 5 pecinhas ali que você fala, ué, mas deu certo, mas sobrou. Mas sobrou. Aqui vai ser muito desagradável você descobrir isso. Então assim, a oficina vai ser penalizada porque ele vai perder hora, porque ele vai ter que refazer o trabalho inteiro, e depois descobrir algo é muito mais complexo. Então existe esse trabalho muito importante de você ter uma equipe treinada, e é uma preocupação grande do Walter, é de ter a equipe com ele que já está há muito tempo, vem acompanhando ele. Ah, sim. Né? Deixam outras oficinas para poder estar com ele e trazer esse conhecimento aí para que você traga o seu carro aqui e fique muito confortável de saber que o seu carro está no lugar. Esse é um ponto principal, viu, André? A gente não tem curioso mexendo nos carros. É muito comum a gente receber aqui os Land Rovers que passaram por outras oficinas. Acontece. Uma da que está aí, uma 2014, uma Discovery 4 2014, carro sensacional, maravilhoso, uma HSE. O camarada trocou o kit correia numa oficina top, não vou falar qual foi, trocou o kit correia, fez um monte de coisa. O camarada estava na estrada com a família, meia-noite, quebrou o parafuso do tensor da correia. Imagina o estrago. O orçamento está em R$29 mil, tá, pessoal? Então, assim, curioso mexer, o resultado é terrível e é grande. Então, a gente tem uma equipe, sim, que está sempre o tempo todo, e quando a gente pega hoje um carro para mexer, a gente imprime os DTCs para estudar o código de erro, para saber o que é na realidade, para trocar o que realmente precisa. E a gente troca a peça, tá? A gente não lava a peça, pinta e põe de volta. A gente troca a peça e apresenta para o cliente o que foi feito. Se você ficou curioso sobre esse pré-compra que vai acontecer, e se você já tem alguma coisa na agulha, manda aqui para a Trophy. Ele vai fazer a análise desse veículo para te falar se mecanicamente ele está bom. Aprovado, você pode pedir até o serviço de cautelar e certicar aqui na Trophy, que eles são parceiros aí da supervisão. Somos. Se for um ECV, você pode direcionar depois o carro para uma das unidades da supervisão. E se você não encontrou uma unidade da supervisão, essa é a melhor notícia. Você pode abrir a sua própria unidade no sistema de franquia que a supervisão está oferecendo. Dá uma olhada aí no site. É um dos negócios que tem se tornado muito promissores no setor automotivo, porque em São Paulo, eu não sei como é que está a nível nacional, mas em São Paulo é uma lei, né? Você precisa de laudo ECV para poder vender o seu carro. Então você vai precisar disso. Os outros são agregados, né? Cautelar, certicar, são para você entender se o seu carro está bom. De fundo vocês ouvem um parabéns a você, que está tendo uma festa lá, mas é um parabéns para a oficina, que a oficina está de parabéns. Então, acho que é isso, né? No próximo vídeo, uma pré-compra. Uma pré-compra. E
você vai chutar aqui nos comentários qual que é o valor da manutenção dessas duas turbinas Garrett nesse carro, numa Vogue V8 diesel 2012. E se você quiser chutar também, fala aqui, já falamos quantas horas ele levou. Agora quer chutar aí quanto custou para descabinar esse carro? Lembrando que isso aqui é mais barato do que isso aqui. Então faz o seu chute aí também, comenta, segue a Trophy no Instagram. O Walter responde lá as caixinhas com a um monte gente de responde lá as perguntas do pessoal, então, curiosidades. Não precisam ficar mandando pergunta de Land Rover para amigos por carros, porque a gente vai mandar para ele responder para você. Então você já manda direto. Aí já chega, porque você pode vir direto com o teu carro aqui. Se você tem um Land Rover, não deixe de vir conhecer, para depois você poder acionar o nosso querido Bernardo Franqueira, que acaba de ativar o seguro da minha maravilhosa S500. Agora está assegurada. Você vai conseguir o seu seguro, como eu consegui do meu carro, com uma condição muito especial. Até por sinal, já tive uma discussão com ele, porque o valor da 528 ficou mais barato. Eu vi uma discussão que ele fez mais barato pro Leandro, né? Mais barato pro Leandro que pra mim. Mas por que ficou mais barato pro Leandro? Porque o Leandro tem, né? Ah, bom. Eu não tenho nada. Pagou o cafezinho, né? E ganha um pão de queijo quando faz aí, que ele manda lá de Belzonte. Então, um abraço pra vocês. Valtão, obrigado de novo. André, obrigado você mais uma vez. Próximo vídeo, um pré-compra pra gente poder falar. Se der certo a V8. Se Deus quiser, porque aí a gente já vai... Ou se não for a V8, que seja uma SV6 gasolina. Interessante porque aí também. se não for pra ela, é pra mim. Verdade. Então a gente já resolve 2 coelhos com uma caixa d'água só. E surgiram as pautas para os próximos vídeos. Obrigado. Valeu!